Boa noite. Bem-vindos ao AMB Notícias. A representação feminina na política é destaque nos últimos tempos. Ainda assim, as mulheres enfrentam dificuldades para ocuparem esses espaços. Para muitos, se tornar entregador de aplicativo foi a única solução para fugir do desemprego. Mas trabalhar na informalidade não é fácil, e muito menos seguro. A importância da doação de sangue para cães e gatos. E principalmente, como ajudar. Na Zona Leste de São Paulo, Horta Comunitária da Mata ajuda a comunidade a se conectar com a área verde da região. Tentativa de garantir arte e cultura acessíveis em São Paulo faz com que museus como o Catavento apliquem gratuidade e desenvolvam projetos sociais. São Paulo abriga grande parte da comunidade geek do país e conta com muitos espaços que promovem essa cultura. Após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, em uma disputa acirrada, veremos as expectativas dos jovens universitários para o novo governo. Após a vitória do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, contra o candidato e atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, o Brasil está dividido. Lula venceu Bolsonaro com apenas 1,66% dos votos a mais. No estado de São Paulo, Bolsonaro ganhou o segundo turno, levando 55% dos votos. Apesar do grande apoio ao candidato do Partido Liberal, a capital, a Grande São Paulo, foi palco de uma passeata em apoio a Lula e Haddad, no sábado, 29 de outubro. Qual é o seu nome e o seu curso? Meu nome é Sara e eu faço cinema. Sara, quantos anos você tem? Eu tenho 20. Sara, qual é a sua expectativa para o governo do Lula no ano que vem? Eu imagino que vai ser um ano muito complexo de tentar reerguer o nosso país aos poucos, que vai ser muito difícil, porque a gente consegue enxergar o quão sucateado vai ser. Está já, né? E vai continuar sendo até os últimos respiros desse governo bolsonarista. Eu tenho expectativa de que, aos poucos, o Lula tente reconstruir as bases do Brasil em si, do Estado brasileiro, apesar de eu acredito que vai ter muita dificuldade porque o Senado, a Câmara dos Deputados e dos Vereadores está muito complexo e ele vai ter pouquíssimo apoio. A representação feminina na política é destaque nos últimos tempos, mas mulheres ainda enfrentam dificuldades para ocuparem esses espaços. Mesmo com a tendência de pautas feministas nos dias atuais, ainda persiste a resistência de mulheres apoiarem outras mulheres no âmbito político. Tudo iniciou com o movimento sufragista, onde mulheres lutaram pelo direito ao voto e mesmo após 2 séculos ainda lutamos para sermos compreendidas. O professor Paulo Batistella, especialista no assunto, irá falar um pouquinho sobre o tema. Tudo que acontece no âmbito político, ele é um reflexo do que acontece na nossa sociedade. A gente tem uma questão no Brasil muito importante que é assim, a gente não leva em consideração as figuras femininas no Brasil. Infelizmente vai olhando isso até de um lado histórico, né? A gente não considera a importância de Maria Leopoldina para o processo de independência do Brasil, a gente não leva em consideração a questão do movimento sufragista, que aumenta, né, esse aspecto de cidadania aqui dentro do Brasil. Então é bem interessante que a gente vai percebendo que, por conta desse reflexo da nossa sociedade brasileira não colocar uma importância para as figuras femininas, isso infelizmente também reflete na nossa política. Eu começo a analisar que o problema da gente não ter essa presença maior de figuras femininas na política começa desse aspecto da nossa sociedade, que eu acho que isso é super importante para a gente pensar. Durante as incertezas econômicas do país no atual período eleitoral, saiba como ter controle financeiro para evitar prejuízos. Tipicamente, o ano eleitoral é marcado por turbulências econômicas. A partir do resultado da eleição, não importa qual candidato será o vencedor, sempre haverão momentos positivos e negativos na economia brasileira. Estou hoje com a economista Luciana Oliveira para saber um pouquinho mais sobre ter controle financeiro e economizar em um ano eleitoral. Boa tarde, Luciana. Boa tarde. Eu queria saber um pouquinho mais sobre ter controle financeiro e economizar em um ano eleitoral. Hoje em dia, as pessoas como as empresas devem ter governança contra suas finanças, ou seja,
tanto as suas receitas como as suas despesas devem ser muito bem geridas. E um ano eleitoral é super importante, porque as empresas que estiverem melhor preparadas, os indivíduos que estiverem melhor preparados, eles terão vantagem em relação a qualquer mudança em pacotes econômicos. Por isso que é tão importante, não só nos momentos eleitorais, mas durante todo o processo, as empresas e os indivíduos terem controle com relação às suas finanças. Nômade digital. Do que se trata essa profissão, que na próxima década deverá ser ocupada por cerca de 1 milhão de pessoas? Você conhece o termo nômade digital? Este termo está muito em alta nesses últimos anos. A expectativa, segundo dados da CNN, é que até 2035, cerca de 1 bilhão de pessoas exercerão esse trabalho. Um grande exemplo de nômade digital atualmente é influenciadores digitais, aqueles que trabalham com as redes sociais como Instagram, Twitter, Facebook, dentre outras. Além disso, ainda temos alguns escritórios de advocacia que podem fazer esse trabalho de nômades digitais, além de muitas áreas de comunicação que podem fazer isso. É um mercado muito amplo atualmente. O termo surgiu em 1997 no livro The Digital Nomad, escrito por Tsuguya Makimoto e David Manners. Neles, eles falam sobre um dispositivo que faria com que as pessoas trabalhassem remotamente de qualquer lugar e a qualquer distância. Porém, ele só ficou famoso a partir da pandemia do Covid-19, quando os funcionários foram forçados a ficar em isolamento e o trabalho remoto foi acelerado. Você conhece o termo nômade digital? Conheço, não é um termo que a gente costuma utilizar com muita frequência, mas conheço sim. Eu acho que principalmente depois da pandemia é algo que ficou cada vez mais presente no mercado de trabalho. Você já trabalhou, pretende trabalhar remotamente? Eu trabalho remotamente há 2 anos e meio, muito por influência da pandemia, né? Eu trabalho com o mercado digital, então venda de hardwares e softwares, e eu acho que esse serviço acabou crescendo muito durante a pandemia. E como boa parte do serviço a gente consegue fazer com laptop em qualquer lugar, esse hábito de trabalhar em casa acabou crescendo, né? Para muitos, se tornar entregador de aplicativo foi a única solução para fugir do desemprego. Mas trabalhar na informalidade não é fácil e nem seguro. Mas o que define o trabalho informal? Ele é entendido como a execução de atividades que geram renda sem nenhum vínculo empregatício. Nos últimos anos, o fator urbanização ampliou a ocorrência das atividades informais nas pequenas e grandes cidades, destacando também o aumento do desemprego, outro fator que auxiliou no crescimento dessas atividades aqui no Brasil. Por isso, a gente entrevistou pessoas que vivenciam essa realidade. Foi assim, mano, eu tava trampando na Uber, de carro, né? Trabalhei na Uber aí na faixa de uns 6, 7 meses. Aí o que aconteceu? Teve o lockdown lá, né? A pandemia. Aí eu tava trampando de boa. Aí de repente fechou tudo. Aí nada aberto, ninguém saía pra rua, ninguém tinha trampo pra ir trabalhar. Tá ligado? Até tinha, mas não ia porque da Covid, né? Aí eu peguei, fiz o quê? O carro era alugado, devolvi o carro, porque não conseguia pagar, né, mano? Aluguel, porque era muito caro e não tinha corrida. O pessoal tava tudo muqueado em casa. Eu já tinha minha moto na época. Eu tinha minha moto, aí o que eu fiz? Entreguei o carro e comecei a entregar iFood. Aí nessa foi que comecei a trampar aí na faixa de uns 10 meses, essa faixa aí. Aí fiquei uns 10 meses trampando aí depois, mano. Falar pra você, foi bom no começo, teve várias experiências. Mas depois eu vi vários moleques se acidentando e tal. Aí você vai ficando meio pá, né? Aí nessa eu fui ficando mais em choque também. E, mano, trabalhar na rua não é uma coisa fácil, tá ligado? Trabalhar na rua, mano, é pra quem tem coragem. Tem que estar disposto ali com o sol, chuva, frio, enfrentando várias dificuldades. E eu comecei a fazer o iFood porque eu vi a oportunidade de fazer uma renda extra, né? Eu trabalho de manhã, eu faço estágio
E à tarde eu estava com tempo vago e só a renda do estágio não estava dando para suprir as minhas necessidades, né? Então eu vi a oportunidade de começar a fazer e conseguir fazer um dinheiro a mais, né? E também acho que um motivo que levou eu a fazer isso é a falta de responsabilidade financeira, sabe? É gastar demais e não ter como pagar. Então eu consigo gastar até um pouco mais do que eu ganho e ainda assim o iFood consegue me ajudar a me manter sem sujar o nome, por exemplo. Quando tá chovendo, quando tá muito frio, ele paga, por exemplo, hoje ele vai pagar R$5 a mais por entrega. Então é um dia muito bom para se fazer por esse lado financeiro, mas por conta de você andar na chuva de moto, mano, é terrível. Porque você fica inseguro, né, de apertar o freio ou alguma coisa do tipo. Os carros normalmente já não te respeitam e no dia de chuva, então, é uma selva, a cidade de São Paulo. As vantagens que eu vejo, e é por isso que eu continuo fazendo, é a questão de você conseguir fazer uma renda extra, né? E dessa maneira que eu faço, eu consigo, não tenho que me prender a horários, nem nada, né? É aquela história, né, de você ser o seu patrão, né? O cara que entrega de bike, por exemplo, tem essa modalidade. E às vezes eu vejo o motociclista falando que é entrega de 5 km. Eles têm um limite, né? Mas, 5 km, dependendo da estrutura do local, você pegar morro, pegar descida, pegar subida, expõe muito a pessoa, né? Na CLT você tem todas as garantias, verbas trabalhistas. PJ, prestador de serviço, não. Se você for desligado, se você parar de trabalhar, você não recebe. Você não produz, você não recebe. Na CLT você tem a sua rescisão, você tem o seguro-desemprego, que vai te garantir mais 6 meses, aí 5 meses, dependendo do tempo de prestação de serviço. E você tem todas as vaidades e regalias aí que ela te protege. Pra quem tá desempregado aí, tiver uma oportunidade, mano, falar pra você, é melhor do que ficar aí moscando, tá ligado? Porque se você trampar, você vai conseguir uma fonte de renda. Os seus ganhos vai do quanto você trabalha, né? Se você trabalhar muito, você vai ganhar muito. Se você trabalhar pouco, você vai ganhar pouco, né? É assim que funciona, não tem outra lógica para isso, né? Ganhar dinheiro para eles é isso, é trabalhar muito. No próximo bloco, a importância da doação de sangue para cachorros e gatos. Horta comunitária em São Paulo. Arte e cultura acessíveis na capital. Nos estudos, a tecnologia se torna grande aliada dos estudantes, que tentam otimizar o tempo e se organizarem na vida acadêmica. Com o ampliamento da tecnologia no Brasil, estudantes do país procuram as formas mais acessíveis de consumir conteúdo e de se organizar dentro dos seus estudos. Aplicativos como o TikTok auxiliam esses estudantes, onde eles podem mostrar sua rotina, formas de organização e até dicas de estudo. Após a pandemia, a prática de aulas online vem sido cada vez mais frequente entre os estudantes, que procuram por meios mais práticos e aplicativos que possam auxiliar em suas organizações. Aplicativos como Google Keep, Notion e Trello são aplicativos mais acessados e mais baixados entre os jovens da faixa etária de 17 a 23 anos. Esses estudantes também procuram por abandonar o papel e a caneta, onde eles procuram formas mais práticas como smartphones e tablets. Marcas como Samsung e Lenovo vêm trazendo agora novos produtos que buscam auxiliar esse público-alvo que vem em forte expansão no país. Ao redor das faculdades, é comum ver bares com muitos alunos, que deixam de frequentar as aulas. Nessa reportagem, vamos ver se é possível conciliar os estudos e o momento de lazer com os amigos. Em qualquer universidade de São Paulo, é comum vermos os jovens deixando de frequentar as aulas para se encontrar com os amigos nos bares, construídos estrategicamente próximos às universidades. Apesar de alguns jovens deixarem de frequentar as aulas para se divertir com os amigos, ainda assim, existem alguns jovens que costumam a comparecer às aulas ou até mesmo ficar na faculdade, nem que seja para estudar por conta própria. Como é o caso da jovem Laísa Silva, de 21 anos,
estudante do 8º semestre de enfermagem, que em plena sexta-feira deixou de ir para o bar com os amigos para ficar na universidade estudando. Estou no último semestre da faculdade, estou com um pé no mercado de trabalho, então eu acho que ficar no bar numa sexta-feira à noite ou em qualquer dia da semana me atrapalharia muito. E também eu não gosto muito do ambiente do bar, não gosto de muvuca, não gosto do cheiro de cigarro, não gosto do calor que faz, porque tem muita gente, é isso. Porém, existem diversos jovens que pensam diferente da Laísa e que acreditam que é possível conciliar os estudos com os momentos de lazer com os amigos. Como é o caso da Pamela Vieira, que tem 19 anos e está no 2º semestre do curso de Rádio e TV. Tipo assim, tudo tem que ser moderado, não pode deixar de estudar para ir pro bar, mas eu acho que dá sim para fazer os dois, é tranquilo. Como podemos ver, temos muitos alunos que costumam ainda frequentar as aulas e até mesmo estar na faculdade para estudar por conta própria. Mas é comum que após aproximadamente 2 anos de pandemia, os alunos queiram se conhecer mais, queiram encontrar novos amigos e até mesmo os amigos das antigas, para confraternizar, tomar uma cerveja e até mesmo bater um papo. Saiba qual a importância da doação de sangue para cães e gatos e como ajudar esta causa. A gente já está acostumado a ver em diversos noticiários que o estoque de sangue em São Paulo vem em estado baixo nos últimos anos. O que acontece é que a medicina veterinária também passa por esse problema. Estou aqui com o Dr. Héctor Uller, ele vai explicar um pouco para a gente dessa situação e como funciona a doação de sangue para cães e gatos. Héctor, conta para a gente como é que funciona quais são os pré-requisitos para que os cães e gatos possam fazer a doação de sangue? Certo, para os cães, tem que ser animais de grande porte, claro, acima dos 25 quilos a gente preconiza, animais saudáveis, com temperamento dócil para o procedimento e que não tenham passado por nenhum procedimento cirúrgico e não tenham nenhuma comorbidade. E também eles precisam estar numa idade adequada, que é de 1 a 8 anos. Para os gatos, tudo isso daí vale, o que muda é apenas o peso, né, que são gatos acima de 5 quilos. Certo. E a gente vê que na doação de sangue para humanos existem várias restrições, como os tipos sanguíneos. No caso dos cães e gatos, essa situação se aplica também? Sim, se aplica. No caso dos cães, a gente tem 14 tipos de tipo sanguíneo, né? Que a gente chama de DEA, é diferente do RH, que é humano. E para evitar qualquer complicação, qualquer rejeição, a gente sempre, em qualquer transfusão, a gente faz a tipagem sanguínea e o teste de compatibilidade. E nos gatos, a gente tem menos tipos sanguíneos, né? O A, o B e o AB. E o risco é ainda maior, então se torna mais importante ainda os testes de compatibilidade antes de qualquer transfusão. Na Zona Leste, a Horta Comunitária da Mata ajuda a comunidade e conecta a população com a área verde local. Um respiro de natureza no meio da Zona Leste. Aqui na Coab 2 do Conjunto José Bonifácio, em Itaquera, o Grupo da Mata foi criado com o intuito de desenvolver a comunidade local e conectá-los com o lugar em que vivem através de atividades de preservação das áreas verdes. Um dos projetos do grupo é a Horta da Mata, local de pesquisa e articulação sustentável realizada em um espaço público que antes estava ocioso e degradado. Os alimentos produzidos na horta são comercializados na Loja da Mata, que incentiva o consumo de produtores locais. Hoje, né, é super importante esse espaço verde, porque no passado aqui era só mato, entulho, escorpião. E aí, o que aconteceu? Com o tempo a gente veio cuidando desse espaço, que não tinha biodiversidade nenhuma, então não tinha alimento, não tinha chá, não tinha plantas, né, que você possa se alimentar dela. E isso fez que hoje a comunidade tem um espaço onde ela pode sentar embaixo de uma árvore, né, ver um pássaro, colher um chá ou até mesmo um alimento, né? Estamos aqui na Horta da Mata com o Mikael e eu queria saber, Mikael, qual importância você acha que a Horta da Mata tem para a comunidade na dinâmica dela? Olha, pelo que a gente tinha visto até e conversado com o Igor, eu acho que é um projeto muito bom aqui, tipo, essa própria horta ajuda demais, tipo, em geral, até na questão do Covid ele citou sobre o boldo, que tinha pessoa que fazia fila para comprar chá, para ajudar na imunidade, assim, não inteiramente cuidar do Covid, né, mas tipo, criar uma imunidade melhor, então, total importância, até porque ajuda a você ter a consciência mais da natureza, sabe, tipo, é um projeto muito bom, perfeito. Em 2022, o Museu de Arte de São Paulo, o MASP, completa 75 anos. Conhecido como um dos principais pontos turísticos da cidade, o MASP, Museu da Arte de São Paulo, completou 75 anos em 2022.
Primeiramente instalado na rua 7 de abril em 1968, o museu foi transferido para a atual sede, sendo um terreno doado por Joaquim Eugênio de Lima, idealizador e construtor da Avenida Paulista, sob a condição de que a vista para o centro fosse sempre preservada. O resultado foi um vão livre de 74 metros, sendo o maior de sua época. A inauguração contou com a presença ilustre da Rainha Elizabeth II, que ainda fez um discurso de abertura. A tentativa de garantir arte e cultura acessíveis em São Paulo fez com que museus, como o Catavento, se abrissem para a população com entradas gratuitas e projetos sociais. A arte e a cultura devem ser vistos como instrumentos valiosos para a inclusão social. Por isso, hoje estamos aqui, na capital do estado de São Paulo, no Museu Catavento, uma instituição que tem o compromisso de incluir a comunidade em seus projetos. E vamos conversar com o Cauê, coordenador de museologia aqui da instituição. O Museu Catavento costuma receber públicos de baixa renda? Eventualmente sim, principalmente às terças-feiras, quando o ingresso é gratuito. E quais projetos sociais o Museu Catavento investe para atrair públicos de baixa renda? Através do nosso núcleo Catavento Acessível, costumamos desenvolver projetos com o público em vulnerabilidade social. Quais os preços e os horários de visitação do Museu Catavento? O Catavento fica aberto de terça a domingo, das 9 às 17 horas. A última entrada ocorre às 16, a inteira é R$ 15 e a meia R$ 7,50. Às terças-feiras, o museu é gratuito. Referência cultural da cidade de São Paulo, o bairro da Vila Madalena conta com muitos pontos turísticos para todos os gostos. A Vila Madalena é um bairro de São Paulo muito importante para quem vem fazer turismo na cidade e também para quem às vezes mora aqui e não é muito ligado nos pontos turísticos da cidade. Bom, o importante é que a revista inglesa Time Out ranqueou o bairro como o 13º mais legal para visitar em todo o mundo. Lá a gente pode ver lugares como o Beco do Batman, um ponto incrível para se ver. Também tem muitos bares alternativos, para quem não é tão alternativo assim também tem essa opção. E também temos muitos centros culturais, o que é importantíssimo para a cidade. Movimenta muito turismo e muita gente vem visitar o bairro da Vila Madalena. Em reforma desde 2021, a Casa das Rosas, que fica na Avenida Paulista, gera expectativa naqueles que querem conhecer de perto o prédio histórico. Localizada na Avenida Paulista, a Casa das Rosas, uma das últimas mansões remanescentes da sua época, atualmente abriga um museu dedicado à democratização e à junção da literatura e da poesia. A casa passa por diversas reformas para resistir ao tempo e encantar cada vez mais visitantes. Entre as mudanças estão a ampliação dos elevadores, mudanças hidráulicas e elétricas. O governo do estado de São Paulo decretou o prazo de 15 meses até a conclusão das obras. Projetada pelo renomado arquiteto Francisco de Paula Ramos de Azevedo, o criador de lugares famosos como a Pinacoteca do Estado, o Teatro Municipal e o Mercadão, a Casa das Rosas foi projetada em estilo clássico francês, contendo 30 cômodos, incluindo edículas, jardins e pomar. Eu tô aqui com a Micaele, visitante da Casa das Rosas. Micaele, conta pra mim, é a sua primeira vez visitando a Casa das Rosas? Sim, é a minha primeira vez visitando a Casa das Rosas. E você é aqui de São Paulo mesmo? Já conhecia a casa ou não? Veio de fora só para essa visita? Eu sou de São Bernardo, não conhecia a Casa das Rosas, vim fazer uma tour na Paulista e aí vi a Casa das Rosas, me interessei e entrei para conhecer. E o que você tá achando? Qual foi o ponto alto da visita para você até agora? Olha, eu tô gostando, é um ambiente muito bonito, dá para fazer fotos muito legais. E o que mais me chamou a atenção, o que eu mais gostei foi essa passarela aqui, que dá para conhecer um pouquinho, dá para entender a história, então para mim foi bem interessante. E você pretende voltar, porque a casa está em reforma, né? A gente não pode entrar lá dentro, numa outra oportunidade. Você gostaria de voltar para poder entrar na instituição e conhecer um pouquinho mais a fundo? Com certeza, eu pretendo voltar para ver como que ficou, conhecer, né? Porque a gente não pode entrar, então a gente não tem essa oportunidade de ver como que é, mas penso sim. Entre 1935 e meados dos anos 80, o casarão foi a residência dos herdeiros de Ramos de Azevedo. No entanto, a Avenida Paulista passou por uma mudança brusca. As mansões dos barões de café deram lugares aos prédios comerciais, bancos e edifícios. Ameaçada de demolição, a Casa das Rosas acabou preservada e transformada pelo Estado de São Paulo em espaço cultural, inaugurado em 1991. No próximo bloco, espaços para a cultura otaku e geek em São Paulo, Liberdade, bairro histórico e cultural, e o crescimento das profissões no mundo gamer.
Museu Catavento é o mais visitado do país e está aberto ao público com muitas atrações interativas. Criado na década de 20, o Parque Dom Pedro II conta com o Palácio das Indústrias, que já foi sede da Prefeitura de São Paulo na gestão de Luiz Erundina. Hoje, atualmente, é o Museu Catavento. Apesar de fundado em 2009, o Museu Catavento possui um grande carinho de seu público. Segundo pesquisas do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, o Museu Catavento foi o museu mais visitado do Brasil em 2021. O Museu Catavento conta com uma área externa, aberta ao público e gratuita, onde já começa a experiência. É possível conhecer a estrutura do Parque Dom Pedro II, que conta com algumas exposições além do museu. A visita ao museu é dividida em 3 etapas. A seção Universo, onde são apresentadas informações sobre os astros, estrelas, Via-Lácteas e os conhecimentos humanos sobre astronomia. Por ser um museu interativo, a seção Universo conta com fotos de astros, sons do universo desconsiderando o vácuo, além de atrações interativas para entender como seria viver em outro planeta. A seção Vida do museu fala sobre tudo que habita a Terra. É possível aprender mais sobre todos os seres biológicos que já passaram sobre a Terra. Temos informações sobre plantas e animais, terrestres, aquáticos e pré-históricos, além de muitas curiosidades que tendem a fascinar crianças e adultos. A seção Engenho é a mais interativa, explicando um pouco sobre a interação do ser humano com o planeta por meio da física. Esse departamento conta com diversas experiências para demonstrar essas interações e divertir a todos. O Museu Catavento funciona de terça a domingo, das 9 da manhã às 17 horas, com entrada de R$ 15 inteira e R$ 7,50 meia. Terça-feira, com entrada gratuita. Dentro de casa, é possível assistir diversos programas. Isso graças às plataformas de streaming, que não param de crescer. É inegável que nos últimos anos os serviços de streaming vêm dominando as televisões brasileiras. Segundo uma pesquisa da Finder, 64% do público brasileiro é assinante de uma das plataformas. Segundo uma outra pesquisa da NZN Intelligence, 84% do público assinante assina mais de uma plataforma. E desse público, 36% assinam 4 ou mais. Eu consumo geralmente muito Star Plus, Paramount Plus e Amazon Prime, porque eu gosto geralmente sempre todo dia assistir 1 ou 2 episódios das minhas séries favoritas, porque eu acho que são meios mais fáceis de você acessar as suas séries, acessar os filmes que você gosta. É um meio mais prático porque você está no conforto da sua casa. Eu tenho o hábito de consumir diariamente os streamings, né? Normalmente quando eu volto da faculdade, assim, no período mais noturno, antes de dormir, porque eu gosto, né, de assistir uma série ali no tempo que eu quero, no tempo que eu consigo, na verdade, né? Coisa que a TV aberta, por exemplo, não traz, né? Essa liberdade de você assistir o que você gosta na hora que você quer, porque você segue uma programação, né? No streaming você tem essa maior liberdade de horário, né? E assistir coisas que a TV aberta propriamente tem, né? Séries, novelas propriamente, jogos de futebol, por exemplo. Então eu tenho consumido mais streamings. O Bairro Histórico da Liberdade é um importante ponto de encontro das culturas asiáticas em São Paulo. O Bairro da Liberdade, localizado no centro de São Paulo, é conhecido por ser o reduto da maior comunidade japonesa fora do Japão. Entretanto, a história do bairro remonta muito antes da imigração nipônica no início do século passado. O Bairro da Liberdade, no século XIX, era considerado uma região periférica de São Paulo, habitada majoritariamente por pretos, ex-escravizados e seus descendentes. Na época, a Praça da Liberdade, localizada hoje, logo em frente à estação do metrô Japão Liberdade, era conhecido como Largo da Forca, por conter um pelourinho e uma forca em seu centro, onde escravizados fugitivos e bandidos eram castigados ou executados. Em 1912, os imigrantes japoneses começaram a chegar, fugindo da fome no Japão. O comércio então começou a se desenvolver para atender a população nipo-brasileira. Em meados do século XX, um marco da imigração japonesa foi construído na Rua Galvão Bueno, o Cine Niterói, que passava filmes japoneses e atraiu grande movimentação para o bairro. Nos anos 80 e 90, os karaokês começaram a dar as caras no bairro, assim como outros povos asiáticos, coreanos, chineses, taiwaneses, dentre outros.
Dessa forma, a Liberdade tornou-se um bairro oriental, em que é possível encontrar a presença de diversas culturas asiáticas. Dentre as festividades mais famosas que ocorrem no bairro estão o Ano Novo Chinês, em fevereiro, e o Tanabata Matsuri, Festival das Estrelas, em julho. A Feirinha da Liberdade, Museu da Imigração, Livraria do Sol, construída em 1947 e que existe até hoje, restaurantes e lojinhas são outros pontos de turismo do bairro. São Paulo abriga uma grande parte da comunidade otaku e geek do país. E a cidade conta com muitos espaços que promovem essa cultura. O Brasil é conhecido por reunir diversas nacionalidades, culturas e tribos urbanas. Dentro desse contexto, São Paulo é a cidade brasileira que abriga um grande reduto geek e otaku do país. É aqui que acontece o maior evento da América Latina voltado para os consumidores de animes e mangás, além de outros festivais como este ofertado aqui na Vila Mariana, que traz elementos da cultura japonesa. Mas afinal, o que significa essa expressão geek e otaku? Otaku é um termo japonês que surgiu lá na década de 1950 para as pessoas que gostam de animes e mangás. Já os geeks, eles eram conhecidos como os bizarros, por serem artistas de rua que apresentavam atos incomuns durante suas apresentações. Porém, com o passar do tempo, esse conceito ficou mais semelhante ao do nerd. Mas sociólogos afirmam que eles preferem falar mais sobre suas paixões do que apenas estudá-las. Alguns estudos recentes feitos no Japão tentaram provar os prejuízos causados por esse universo de animes, filmes, games, entre outros. Porém, eles só constataram a diminuição da violência e o aumento do respeito um pelos outros dentro desse grupo de jovens, constatando dessa forma que não se trata de uma cultura fútil de consumo, mas sim que traz boas características e que vem ajudando na construção da identidade dos jovens de atualmente. Eu tô aqui com a Star Lady e eu gostaria de saber qual a sua motivação para participar desse universo de animes e dessa cultura oriental. Assim, eu acho que eu comecei a entrar nesse mundo quando eu tinha, sei lá, uns 8, 9 anos, então eu tô há uns 10, 11 anos nisso. E eu acho que são esses universos que você consegue se identificar com personagens que não são da nossa realidade. Por exemplo, a própria Sakura, quando no mundo real eu imaginaria, sei lá, ser uma ninja, jamais. Mas alguns traços da personalidade dela eu olho e falo, meu Deus, eu sou totalmente assim. Ou a Nami, do One Piece, pô, não tem pirata na vida real. Então a gente consegue se identificar em personagens que não são aqui da nossa realidade e se transportar para um mundinho nosso, meio com uma válvula de escape também. Então acho que é isso, essa motivação. Muito obrigada e eu volto com vocês aí do estúdio. Com o público de maioria jovem, a Twitch se tornou uma fonte de renda para muitas pessoas. Veja como se destacar nessa profissão promissora. Muitas pessoas não sabem, mas o Brasil é o terceiro no mercado de games no mundo, e a Twitch é uma das responsáveis por todo esse crescimento. Essa plataforma é online de um público relativamente jovem, com mais de 73% de seus usuários com menos de 34 anos, e mais de 60% com idades entre 13 e 24 anos. Para a geração Z, essa plataforma não serve só para sentar e assistir não, mas ela é vista como uma forma de se aproximar do seu streamer, atleta ou marca favorita. E é dentro dessa plataforma que os jovens encontraram uma forma de transformar os seus hobbies em uma fonte de renda. Rafaela é uma dessas pessoas. Com apenas 21 anos, ela ganhou destaque nesse mercado após ser a primeira mulher a competir em um campeonato nacional de Rainbow Six. E ela contou um pouco da sua experiência nessa profissão. Na verdade, eu comecei a jogar muito cedo, eu tinha uns 7, 8 anos. E eu me apaixonei porque, na verdade, o meu irmão, ele é 11 anos mais velho que eu. Então, ele sempre foi de jogar. E nisso, eu tinha muito medo do escuro, eu acabava ficando com ele o tempo inteiro. Então, eu via ele jogando e acabei me apaixonando. Aí, acho que uns 9, 10 anos, meu pai passou a comprar console pra ele, console pra mim. E a gente jogava juntos, entre nossos amigos e tudo mais. Academia? Atrás de você, Miranda. Ele vai vir corredor. Corredor. Defusei a academia, bonitão. Vai ficar quietinha, Eu faço live todos os dias, cerca de 8, 6 horas por dia. Então eu converso com o público, a gente vai diversificando o conteúdo, conversa pra lá, conversa pra cá, a gente joga, bate papo. É muito gostoso. E eu gosto muito de competir, só que hoje eu estou na Tropicals, que é meu time atual. Eu sou contratada apenas pra fazer lives. Só que não nego que talvez haja um futuro aí que eu volte a jogar competitivamente, porque eu acho que quando tá no sangue,
é impossível tirar. A gente gosta de competir por coisas pequenas, né? Então eu falo, eu sinto muito disso no meu dia a dia, muita falta. Miranda, como é conhecida nos games, garantiu umas dicas de ouro para quem sonha em se destacar na plataforma e tornar a Twitch um trabalho rentável. A pessoa que tem carisma, ela consegue. E assim, não é só a Twitch, mas é um conjunto da pessoa jogar bem, transmitir algo bacana, transmitir um conteúdo legal, ser uma pessoa divertida. E com isso ela acaba criando um público muito forte. E aí sim, ela vai crescendo pelo cenário, por tudo que ela faz, por todos os trabalhos. E aí vai se crescendo por aí, vai melhorando cada vez mais o trabalho, né? Mas não só apenas com a Twitch, isso independente se você for jogador ou não. Referência no terceiro setor, a ONG Banda do Fuxico foi criada voltada ao público LGBTQIA+. Hoje, ajuda a promover a inclusão cultural de pessoas de todos os gêneros. A ONG Banda do Fuxico já é muito conhecida como um dos maiores projetos e que continua em crescimento no terceiro setor, promovendo a arte, o esporte e muito mais. Para todos os públicos, mas em especial para a população LGBTQIA+, hoje conversamos um pouco com o presidente e fundador da ONG Banda do Fuxico, Roberto Mafra. Eu sou o Roberto Mafra, eu sou diretor artístico, coreógrafo e produtor de eventos. E atual presidente da ONG Banda do Fuxico e fundador também. E, na verdade, o primeiro pensamento foi ter um bloco assumidamente LGBT para poder representar a nossa comunidade e reunir as pessoas do segmento com mais tranquilidade e segurança. A nossa meta nesse momento é transformar a ONG num centro social, cultural, esportivo, educacional para todos os gêneros, na verdade, né? O foco é o LGBTQIA+, mas todos os gêneros, todas as pessoas podem participar do nosso projeto, porque é grátis e a gente ainda fortalece as pessoas que participam do nosso projeto. Então, nosso objetivo é encontrar um espaço para poder transformar o nosso centro cultural. Quem quiser fazer parte do nosso projeto, as portas elas estão sempre escancaradas, mas vocês podem entrar nas redes sociais da ONG, né? Nós temos o nosso site que é www.ongbandadofuxico.org.br. Tem o Facebook, o Twitter, o Instagram, TikTok, todas as redes sociais da instituição estão aí. É só colocar lá ONG Banda do Fuxico que aparece todo o link e vocês têm acesso a tudo que a gente desenvolve e tudo que nós pretendemos para um futuro melhor para o nosso país, né? Existe também a plataforma Fuxicultura, onde você vai lá no Google, coloca fuxicultura.com.br e se cadastra para ter acesso aos nossos projetos e principalmente toda a parte cultural que a gente desenvolve há anos aí com a ONG Banda do Fuxico. Encerramos por aqui nosso programa de hoje. Obrigado, boa noite. Obrigada, boa noite.